Olá, estudante! Esse é o nosso terceiro encontro do módulo 4 da disciplina de Mecânica de Equilíbrio. E nele nós vamos falar a respeito de forças distribuídas. Até aqui, todas as forças externas que atuavam nos sistemas em estudo eram aplicadas em um único ponto e, portanto, são chamadas forças concentradas. A partir de agora, nós trabalharemos com a ideia de forças que podem se distribuir sobre uma região ou sobre toda a extensão do corpo externo que está sendo estudado. Um exemplo disso seria o da imagem apresentada. Nela nós temos uma parede, sobre a qual encontra-se um apoio engastado, e sobre esse apoio uma caixa d'água foi colocada. Quando nós preenchemos essa caixa d'água com líquido, ela fica sob a ação de uma força-peso, que a puxa verticalmente para baixo, forçando então o apoio na mesma direção e no mesmo sentido. Essa força, produzida pela massa de água contida na caixa, não é aplicada em um único ponto do apoio, mas é distribuída por toda a extensão da base da caixa. Dessa forma, não podemos tratá-la como nós fazíamos anteriormente, com apenas uma força sendo aplicada sobre o apoio, mas devemos analisá-la como um conjunto de forças sendo aplicada sobre toda a extensão desse apoio. Do ponto de vista de representação, o que nós teríamos é o que é representado na imagem acima. Cada seta representa uma porção de água que exerce uma força sobre o apoio engastado. A forma matemática mais adequada de se tratar esse problema, entretanto, não é com um conjunto muito grande de forças. Dessa forma, para resolver o problema matematicamente, nós trocaremos essa abordagem de muitas forças pela atuação de uma única força que representa a atuação de todo esse conjunto de força distribuída. A forma de se fazer isso é localizar o centro geométrico de atuação dessa força e determinar uma única força que represente toda a massa de água que exerce força sobre o apoio. Isso é representado através do vetor de força P1, que aparece na imagem abaixo como uma certa verde, e que é aplicado no centro da caixa d'água. No exemplo anterior, a força aplicada sobre o apoio era distribuída de forma igual em toda a extensão do suporte. Mas outras configurações de força também podem ser distribuídas e agora com características diferentes. Um exemplo seria a distribuição triangular de forças, onde nós temos uma região onde a força aplicada é maior e uma região onde a força aplicada é menor. Supondo ainda o mesmo exemplo da parede, com um apoio engastado, pense agora não numa caixa d'água colocada, mas em uma quantidade de terra distribuída sobre ele na forma de um triângulo. Mais próximo da parede, a força exercida sobre o suporte ou sobre o apoio é maior, e mais distante da parede, essa força é menor. Da mesma forma que na situação anterior, a força distribuída pode ser representada através de setas que se distribuem ao longo do suporte. E nesse caso, do ponto de vista matemático, o tratamento natural seria novamente transformar o conjunto de forças na atuação de uma única força. A imagem abaixo ilustra mais uma vez a ação da força resultante de toda a distribuição em um único ponto do suporte. Como a distribuição agora não é mais simétrica, o ponto de aplicação não é o centro da figura, mas no caso de triângulos, como vimos no caso de centros de gravidade, esse ponto está localizado a 2/3 de um vértice e a 1/3 do outro. Para ilustrarmos a atuação e o cálculo matemático dessas distribuições, são apresentados dois exemplos. No primeiro caso, uma força distribuída, formato retangular, de valor 8 kN por metro, atua ao longo de uma base de 2 metros de comprimento. O valor da força total aplicada sobre esse suporte é o produto do comprimento pela força distribuída. Nesse caso, são 2 metros multiplicado por 8.000 newtons, que dá um total de 16 newtons de força aplicada. Como a figura é simétrica, a força atuará no centro, ou seja, a 1 metro de distância de cada um dos apoios. No segundo exemplo, na figura abaixo, temos uma distribuição de forças no formato triangular, com uma base agora de 6 metros de comprimento e uma força que varia de 0 a 8 kN. Neste caso, a força total é calculada como a área da figura. Como se trata de um triângulo, a área é dada pela base vezes a altura dividido por 2. Então, o comprimento 6 multiplicado pela densidade máxima de força 8.000 newtons
dividido por 2 dá um total de 18.000 newtons de força aplicada. E nesse caso, por se tratar de uma distribuição triangular, será aplicada a 2/3 de distância de um vértice e a 1/3 do outro. Portanto, a 2 metros do lado esquerdo do suporte e a 4 metros do lado direito do suporte. Espero que esse material tenha ajudado você a perceber a importância de analisar forças distribuídas e que seja uma orientação para os seus próximos estudos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.